Saúde, amada igreja, na santa paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glórias a Deus. Presta atenção nesse versículo. Amém. Olha lá, Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 26 e 27, diz assim, ó. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Presta atenção. A primeira coisa que eu quero que a igreja entenda é que Deus não é Papai Noel. O Espírito de Deus, ele não intercede por qualquer um não, tá, irmãos? O Espírito de Deus, ele intercede segundo Deus por quem? E quem que são os santos do Senhor? São aqueles que estão na posição de pobres de espírito. São aqueles que reconhecem as suas fraquezas. São aqueles que estão o tempo todo com o joelho dobrado, entendeu? Dizendo, Senhor, eu sei qual é a minha fraqueza, e o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal eu estou fazendo. A santidade vem pela palavra e pela oração. Quando a iniquidade habita em nós, irmãos, aonde eu começo a dizer que o certo é errado, o errado é certo, guarda algo, o Espírito de Deus não vai interceder por nós, não. O que vai vir para nós é a espada e não a intercessão. Por isso que ele começa lá em cima, ó. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Olha o que o apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, ele disse assim, ó. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então guarda algo. Qual é o propósito de Deus permitir nós termos uma fraqueza na nossa vida? Porque tudo passa pela vontade dEle, pela permissão dEle. Só tem um propósito, nos aperfeiçoar, mas também tem um segundo, para a gente nunca se gloriar. Eu tenho certeza, cada um aqui tem uma fraqueza. E como nosso irmão ministrou, a gente não pode ser o quê? Orgulhoso. Mas eu quero ir um pouquinho mais além, volta lá no primeiro versículo em Romanos. Olha o que o Espírito de Deus ele faz, irmãos. Por aqueles cujos quais ele observa que manifestou uma fraqueza, ele intercede por nós com o quê? Gemidos o quê? E quantas vezes a gente vê a fraqueza de um irmão e ao invés da gente dobrar o nosso joelho e interceder na súplica do Espírito pela vida daquele irmão, a gente passa a mão nas pedras, a gente passa a mão em palavras pesadas, palavras duras. Um homem que é cheio do Espírito Santo e uma mulher que é cheia do Espírito Santo, quando ele observa a fraqueza de um irmão, ele não julga, ele não condena. Quantas vezes nós somos críticos com excelência, mas a gente não dobra o joelho para interceder? Estamos cheios do Espírito Santo? Não. Então a gente tem que aprender a entender como é que o Espírito Santo age. Ele usa das fraquezas para aperfeiçoar. Tem alguém perfeito aqui? Então pode ter certeza, tem fraquezas aí. Tem fraquezas em nós, irmãos. Todos nós temos as nossas fraquezas. Todos, sem exceções. E olha como que ele intercede, ó, segundo o quê? Segundo Deus, e não segundo homens. A Bíblia diz que tudo aquilo que a gente pede, que é segundo a vontade de Deus, Ele nos ouve. Então não é qualquer oração também que a gente tem o quê? Que fazer.
Uma oração na súplica do Espírito, ela entende qual é a vontade de quem? De Deus pelas nossas vidas. E vamos um pouquinho mais além, olhando ainda para esse versículo. Ele fala assim, porque não sabemos o que havemos de pedir como o quê? Convém. E olha o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo do 23 ao 24, diz assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edifiquem. Ninguém busque o proveito próprio, antes cada um que é de outrem. Então, no abrir da nossa boca, numa intercessão, tem que ser uma intercessão para edificação. E olha, volta um pouquinho lá em Romanos, fazendo favor. Aí ele vai dizer, e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do quê? Do Espírito. E olha o que está escrito em Jeremias, capítulo 17, versículo 9 ao quê? Ao 10, ele diz lá, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins, isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto de suas ações. Então tudo que nós vamos pedir a hora de nós dobrarmos os nossos joelhos, irmãos, está aqui, volta lá para nós, fazendo um favor em Romanos. Diz aqui, examina o coração e sabe qual é a intenção do quê? E o nosso espírito tem que testificar com o espírito de quem? De Deus, senão Deus nunca vai responder as nossas orações, não vai não. Se o nosso espírito testificar de outro espírito nas nossas orações, você sabe o que Deus vai querer fazer? Nos libertar, porque o que a gente precisa de libertação, porque quem habita nas nossas vidas não é o Espírito Santo, porque nós estamos pedindo algo que não convém a Deus, que não Então, por favor, igreja, a primeira coisa que a gente tem que entender, que Deus não é Papai Noel. Ele intercede pelos santos e segundo Deus, não é segundo a nossa vontade não, é segundo a vontade de Deus. E quando a gente vê um dos nossos irmãos vivendo um tempo de fraqueza na sua vida, tiremos as pedras das mãos, porque se a gente atirar a pedra, nós não estamos cheios do Espírito Santo de Deus. E quem intercede com gemidos inexprimíveis, ele vai chegar, ele vai fazer as obras do Espírito de quem? Então, se ele tem que chegar e lá e falar para a pessoa, usando aquilo que está escrito na palavra de Deus, foi o Espírito de Deus que o quê? Que falou. Se tem que dobrar o joelho para orar, vai orar na intercessão do Espírito. Isso é uma obra do Espírito de quem? De Deus. Fora disso, irmão, é outro Espírito que está agindo. Aí nós temos que mudar. A gente tem que expulsar esse Espírito do nosso meio. Mas vamos um pouquinho mais além. Quando a gente diz que Deus não é Papai Noel, vamos lá em 1 João capítulo 2, versículo 1 ao 2, diz assim, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a apropriação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Então guarda algo, Jesus Cristo, Ele é o que nosso? Advogado, mas Ele tem uma vírgula aqui, está escrito o que aqui, o justo. Cuidado com isso, irmãos, cuidado, porque eu vou aí, eu consigo contratar, eu mato alguém, e eu consigo contratar um advogado e criminalista, para vir defender as minhas más obras, diante de um juiz. Ele é justo, se ele é justo, ele vai incriminar quem está fazendo errado, ele vai buscar mostrar as ações para incriminar, como também ele vai absolver, buscar absolver aquele que está fazendo o que? Certo. Deus não é Papai Noel. A gente tem sim o Espírito de Deus que o Senhor nos enviou como um intercessor em favor da nossa vida, mas se a gente não buscar a santidade de Deus, esquece.
A gente tem Jesus Cristo como nosso advogado, mas se a gente não buscar viver uma vida reta, uma vida justa diante de Deus, você pode se preparar. Por isso que ele disse: as minhas palavras naquele dia vão do quê? Hão de julgar. Então, não existe como nesse mundo advogados advogando para absolver. E quando é que Deus vai nos absolver? Quando é que Jesus vai advogar em nosso favor para nos absolver? Está aqui, ó. E ele pela apropriação do quê? Dos nossos pecados, e não somente nosso, mas também pelo todo, através do sangue do Cordeiro. Pequei. Lembra lá do pobre de espírito? Lembra da fraqueza? Põe a cara no pó, desce na presença de Deus, fala: Senhor, eu errei, me ajuda nas minhas fraquezas. Nisso, irmãos, a gente tem o Espírito de Deus intercedendo por nós, e a gente tem o advogado que é justo também intercedendo por. Mas se eu fizer errado e permanecer fazendo errado e tendo condutas orgulhosas diante de Deus, aquilo já deixou de ser fraqueza, aquilo virou uma riqueza na nossa vida. E a Bíblia diz: ai dos ricos. Aí a gente não tem o Espírito de Deus, e a gente também não tem um advogado justo advogando as nossas causas. Então eu queria dividir isso com a igreja, que saibamos não condenar os nossos irmãos nas suas fraquezas, mas saibamos interceder como o Espírito intercede, deixando o Espírito usar para repreender, quando tem que repreender na palavra, e dobrando o joelho para orar, para que a gente possa fazer tudo para a honra e para a glória do nome do nosso Senhor. Amém?